A mídia reportou um negócio totalmente diferente. E é por isso, jornalistas, é por isso que a população odeia vocês. Vocês não entenderam ainda? Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. E olha, não dá para dizer nem que foi o único caso. No início desse mês, o Eurolat Global Democracy Forum tentou se credenciar junto ao TSE para acompanhar a votação das eleições, mas recebeu uma negativa como resposta, e a justificativa foi que só poderia participar do acompanhamento as missões organizadas por mecanismos internacionais e instituições multilaterais formalmente convidadas pelo TSE. Veja, quando a gente está falando do Eurolat, a gente está falando de uma organização europeia sediada em Madrid, cujo objetivo é a promoção da democracia, governança inclusiva, participação física e cooperação entre a Europa e a América Latina. Os caras queriam acompanhar as eleições e receberam um sonoro não, porque não foram credenciados e convidados pela patota. Eles não fazem parte do time, da galera. Lembra aquela ideia de que os observadores internacionais, a eleição, não? É tudo aberto, imagina. Só pode participar quem está no bolso dos caras, o timezinho dos caras. Se a sociedade civil quer observar e entender o sistema eleitoral do Brasil, a função do TSE, ora, é dar transparência sobre o sistema, a não ser que tenha alguma coisa a esconder. Certo? Ora, isso é tão claro e universalmente aceito, é tão comum que países, organizações da sociedade civil mandem observadores para os outros países. O Brasil, com frequência, envia observadores a outras nações. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar que em 2000, porque eu tenho mais de 6 anos de idade, do momento onde o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época, Luiz Roberto Barroso, na época que tinha visto para poder vir aos Estados Unidos, agora não tem mais, que chato. Eu me lembro, Barroso, de que eleições? Ora, as eleições que acabaram mostrando uma fraude gigantesca em favor do Joe Biden. Como o Barroso era do time, ele foi aqui chancelar a fraude das eleições americanas em 2020. Agora, por que naquela época ninguém chamou isso de interferência? Muito. Por que agora só pode observar as eleições do Brasil quem for convidado, ato falho, pelo tribunal? Ou seja, nós temos... Não dá para acreditar nessa merda. Olha aqui, a gente tem um sistema, o tribunal constrói o sistema. O sistema é construído pelo tribunal. Ele organiza a eleição, ele audita a eleição, ele certifica a eleição. Então, ele constrói o sistema, organiza a eleição, apura os resultados, certifica a eleição, audita a eleição e julga os processos referentes à eleição. E agora ele ainda decide quem pode ou não observar as eleições. É tudo a mesma turma. Não é nem o Chaves vendendo churros para si mesmo. É muito pior do que isso. Alguém acha isso normal? Isso seria normal em qualquer organização do planeta Terra. Imagina, você tem um restaurante que escolhe o fiscal da vigilância sanitária que vai fazer a inspeção. Nem o Flamengo consegue isso. Nem o Flamengo consegue organizar o campeonato, ter o juiz do campeonato, comandar o tribunal esportivo. Nem o Flamengo, nem o Corinthians. Agora, eu não sei se vocês sabem que a diretora de assuntos internacionais do Tribunal Superior Eleitoral é ninguém menos do que a namorada do Dias Toffoli. Namorada,
claro. Parece que moram juntos, não sei. Eu não tenho interesse sobre a vida das pessoas, pessoal. Mas quando a responsável pelo setor internacional do TSE é namorada do Dias Toffoli, isso passa a ser problema meu, né? Foi ela que negou a visita do Eurolat. Em tese, ela tem ingerência sobre a escolha dos observadores internacionais. A partir disso, é plausível que se entenda que há uma razão por trás do fato de que quase a totalidade dos observadores internacionais autorizados pelo TSE são ligados à esquerda, ao Lula. Então a gente estava aqui recapitulando quem são os observadores da eleição americana. Eu falei do secretário-geral da OEA, que a indicação foi apoiada pelo Lula. Nós temos, por exemplo, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que é mais globalista impossível. Tem o Parla Sul. O Parla Sul é representado pelo Humberto Costa, que é senador do PT. Aí se pode observar. Os americanos, de jeito nenhum. O governo dos Estados Unidos, nunca. Parla Sul, representado pelo Humberto Costa, senador do PT. Opa, tapete vermelho, fica à vontade, tá muito bem-vindo. O governo eleito, democrático, representante republicano dos Estados Unidos, não pode vir. Mas o Carter Center, que é uma ONG, o nome Carter é em homenagem ao Jimmy Carter, presidente democrata americano, fundada pelo Jimmy Carter, da esquerda americana. Estes foram convidados para observar a eleição. Agora, ninguém te fala isso na mídia. O que a mídia te fala? A mídia reportou um negócio totalmente diferente. E é por isso, jornalistas, é por isso que a população odeia vocês. Vocês não entenderam ainda? A mídia, para essas pessoas que não reportaram nada disso sobre Barroso, sobre a namorada do Toffoli, sobre as organizações que podem ou não atuar como observadores, para eles era como se os americanos tivessem vindo aqui para atacar as urnas, questionar a integridade das urnas eletrônicas. Essa foi a manchete do G1. CNN Brasil, Estados Unidos querem enviar funcionários ao Brasil para questionar as urnas. Como é que se questiona uma urna? Alô, urna? Atenção. Responda, urna. Estadão, questionar as urnas. Exame, questionar as urnas. Band, contestar as urnas. Obviamente, a imprensa está fazendo isso simplesmente para repetir a narrativa do governo Lula. O que não nos surpreende, porque, afinal, quando a gente diz hoje... Eu sempre falo para vocês o seguinte: as minhas filhas, quando perguntam o que o papai é na escola, eu prefiro que elas digam assim, eu falo, filhinhas, fala que o papai é gigolô. Elas falam assim, pô... Natália fala assim pra mim, pô, Paulo, você vai falar para as suas filhas pra elas dizerem que você é gigolô? Aí eu falo assim, porra, é que eu tenho um pouco de vergonha delas dizerem que eu sou jornalista. Eu prefiro que digam que sou gigolô. Jornalista me deixa um pouco constrangido. Porque quando eu digo que os jornalistas são putas, pagas para dizerem o que estão dizendo, pagos regiamente, eu não estou falando metaforicamente. Vocês devem ter visto a notícia sobre o recorde de gastos públicos do governo em publicidade. Entendam, esse dinheiro vai parar na mão de jornalista.
É esse dinheiro que paga a folha de pagamento. Todos esses caras que você vê comentando na Globo News são putas recebendo dinheiro do governo Lula. Vamos falar as coisas como elas são. Poder 360, Folha de São Paulo, esse governo que paga a existência dessas pessoas, que como não tem audiência, não tem mais leitores, não fossem esse dinheiro do governo Lula, essas pessoas, não há talento delas. Elas estariam desempregadas, elas estariam catando lixo na rua. Ou se prostituindo. Algumas, talvez, tenham até aparência para se prostituir. Outras não. Não vou citar aqui nomes, mas tem dificuldade de imaginar se, por exemplo, vou citar nome, sim, se a Miriam Leitoa, por exemplo, caso não tivesse uma teta para mamar na Globo paga com o nosso dinheiro, tenho dúvidas se haveria demanda caso se prostituísse. Tenho dúvidas. É mais uma que não merece ser estuprada, como todas as outras não merecem, mas essas talvez um pouco mais. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.